Olá, Brasília virou palco de um terremoto político e jurídico. Uma descoberta histórica revelou que a Constituinte de 1988 autorizou, sim, a possibilidade de anistiar até crimes de golpe de Estado. O levantamento conduzido por Jorge Seife e o assessor Luiz Freire trouxe à luz documentos que desmontam a narrativa construída ao longo dos últimos anos e expõem que, desde a origem da Constituição, o Estado manteve a prerrogativa de perdoar crimes políticos graves. No mesmo tabuleiro em que o debate sobre a anistia é reaceso, surgem movimentos que podem incendiar ainda mais o cenário. Relatos apontam que Donald Trump estaria articulando uma visita simbólica a Jair Bolsonaro, gesto que poderia redefinir não só o ambiente interno do Brasil, mas também suas relações internacionais. E não para por aí. O passado bate à porta com denúncias resgatadas por Alexandre Ramagem sobre o ex-contador de Lulinha, envolvido em lavagem de dinheiro ligada ao PCC e com uma sorte de loteria que desafia qualquer estatística. Um retrato escancarado das conexões obscuras entre política e crime organizado. Enquanto isso, no extremo da Rússia, até a natureza dá o seu recado. Ursos polares ocuparam uma estação soviética abandonada, mostrando que onde o homem falha, a vida encontra jeito de resistir. Hoje no MTN2, Mundial Telenotícias número 2, você vai entender por que o jogo da anistia mudou, como Trump pode revirar o tabuleiro da política brasileira e o que os rastros de corrupção revelam sobre a verdadeira engrenagem do poder. A gente volta logo depois do recado de nosso apoiador. Até já. Eu sou a Varlene, então eu ouvi falar, dessa medicação que é o suplemento, articular, e resolvi comprar, porque eu sentia muito dor nas costas, muita dor nas pernas, porque eu fui consultar, o médico disse que eu estava com artrite nas pernas, e aí eu fiz o exame também da coluna, deu artrose em 2 lugares na coluna. Aí eu resolvi comprar os remédios, estou tomando, e graças a Deus, melhorei bastante. Olá, Paulo, que alegria mais uma vez aqui no seu programa, junto a essa nossa grandíssima audiência, porque aonde tem informação de primeira, tem que ter produto de primeira. E para você que sofre com dor, você acabou de ouvir mais um depoimento, mais um testemunho e mais uma história de uma pessoa que hoje não sofre mais com dor por conta desse produto maravilhoso, gente. O Articulark, ele é eleito o melhor produto ortopédico do Brasil e o único produto que consegue dar resultado já na primeira semana de uso. E isso acontece por conta da fórmula nobre, por conta da fórmula premium que ele tem. O Articulark tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Ele tem uma alta concentração de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2, e esse produto ele é um produto riquíssimo em ácido hialurônico ortopédico, que hoje é a melhor substância que existe contra a dor e contra o desgaste, principalmente pra gente que trabalha bastante, tem aquela rotina puxada e infelizmente não está conseguindo fazer as atividades do dia a dia por conta da dor. E isso é natural, Porque a dor, ela desanima mesmo, ela deixa a gente pra baixo, ela impede que nós possamos fazer as coisas do dia a dia. O que não é natural é se acostumar com a dor, é deixar a dor tomar conta da situação, ainda mais sabendo que existe um produto como esse que consegue acabar com a dor na primeira semana de uso. É o produto mais forte que existe hoje no Brasil, justamente por conta da combinação dos nutrientes, e o que manda é o ácido hialurônico com a condroitina. Gente, essa mistura tem o poder até de restaurar aquilo que foi perdido, a cartilagem que hoje já não existe mais. O ácido hialurônico ele reconstrói. Por exemplo, hoje um atleta profissional, uma pessoa que tem um alto rendimento físico, quando ela se lesiona, o departamento médico aplica essa injeção de ácido hialurônico porque a recuperação é mais rápida. É por isso que hoje lesões são recuperadas de forma mais rápida. Antigamente não tinha isso e hoje a tecnologia está ao nosso favor e é por isso que o Articulark é o melhor produto no Brasil. Tecnologia de ponta e a nanotecnologia
tecnologia que consegue identificar aonde é que está o desgaste, aonde é que está a inflamação e carrega os nutrientes direto para o ponto focal da dor. É por isso que a dor desaparece de forma rápida, porque quem tem dor tem pressa, e quem tem pressa usa Articulark. E aproveita hoje, porque hoje estamos com uma promoção imperdível. Hoje, somente hoje, para os 50 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, desconto de 80% na nota. É só você ligar 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. A ligação é gratuita, a entrega do produto ela é imediata e você também pode participar da promoção chamando a gente no WhatsApp através do QR Code ou você salvando esse mesmo número nos seus contatos, chama a gente e você estará participando desse mega desconto para acabar definitivamente com a sua dor e com o seu sofrimento. E o melhor de tudo é que nós entregamos o produto agora para você, você começa a usar, sente a melhora, conta o seu depoimento aqui com a gente e o pagamento é só pro mês de outubro. Combinamos pro final de outubro porque você usa, melhora e paga depois. Então ligue e peça o seu 0800 591 4391. E para quem ligar agora, ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras, que são pomadas ortopédicas, que também tem o ácido hialurônico dentro delas, para tratar de dentro para fora e de fora para dentro. Junto, vai um aparelho de massagem profissional e um robô aspirador que vai limpar a sua casa para você. Ligue 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Legal, já estamos de volta e vamos em frente. Uma descoberta histórica reacendeu o debate sobre a anistia no Brasil e pode redefinir os rumos da discussão jurídica e política atual. Na verdade, essa descoberta vai mudar esse rumo, não tem outro jeito. Registros resgatados da Assembleia Nacional Constituinte de 1988 mostram que os parlamentares da época deliberaram e aprovaram a possibilidade de conceder anistia até mesmo a crimes políticos graves, como tentativa de golpe de Estado. O levantamento foi conduzido pelo senador Jorge Seife, em parceria com Luiz Freire, assessor da liderança do Partido Progressista, o PP. O estudo aponta que os constituintes retiraram do texto do inciso 44 do artigo 5º da Constituição a expressão insuscetível do benefício da anistia, ou seja, abrindo caminho para que o Estado pudesse manter a prerrogativa de perdoar crimes contra a ordem constitucional e o Estado democrático. A proposta de suprimir essa limitação partiu do então deputado Carlos Alberto Caó e foi aprovada com 281 votos favoráveis contra 120 contrários. Entre os votos a favor estava o de Luiz Inácio Lula da Silva, hoje presidente da República, evidenciando que, na origem da Carta Magna, prevaleceu o entendimento de que a anistia deveria continuar sendo uma ferramenta política disponível. O que foi que aconteceu? Ele esqueceu disso? Nos debates, o constituinte Jutaí Magalhães defendeu a medida ao afirmar que a possibilidade de conceder anistia a crimes de natureza política poderia ser fundamental para garantir a pacificação social e o desarmamento de espíritos em momentos de crise. Esse resgate histórico desmonta a narrativa de que determinados crimes políticos seriam, por natureza, inatingíveis pela anistia. O trabalho de Seife e Freire lança luz sobre a verdadeira intenção dos constituintes e recoloca a discussão em novos termos. Se em 1988 a anistia ampla foi deliberadamente preservada, o que resta das teses atuais que tentam restringi-la? O que mais a verdade constitucional ainda pode revelar? E quais discursos construídos cairão diante da própria história? Vamos conversar agora sobre isso com o nosso analista de geopolítica, Gerson Gomes. Olá, Gerson. Agora fica cada vez mais difícil, né? Ou seja, cada dia que a gente dá uma piscada, tudo muda. O que é vergonhoso são os guardiões da Constituição não saberem disso. Ou pelo menos fingiram que não sabiam. E agora ficou feio, porque se existe essa possibilidade,
ela será abraçada e ela foi aprovada lá atrás. Seja bem-vindo, Gerson. Bom, tá de volta, Paulo. Final de uma semana com muitos eventos, desde a segunda-feira, quando nós conversamos sobre o que aconteceria no âmbito da Assembleia Geral da ONU e acontecimentos no mundo com reverberação no Brasil, os desdobramentos da Magnitsky, tanta coisa aconteceu no âmbito internacional e aí no Brasil também. Você faz menção, Paulo, e a nossa audiência ela é muito perspicaz, sabe que a nossa Constituição já vai celebrar daqui a pouco, vai ser uma quarentona, estamos há quase 2 anos e pouco de chegarmos aos 40 anos da Constituição, e apesar disso tudo, 88 é um pouquinho mais, mas a nossa Constituição ela foi relativamente seguida, apesar de ser uma Constituição muito difícil de ser implementada, porque ela foi a muitos detalhes, foi inspirada no modelo parlamentarista. Dizem que os constituintes tinham a expectativa de, em um plebiscito, adotarem o parlamentarismo, o que nunca aconteceu, apesar de 2 tentativas, e, mesmo assim, ela funcionou relativamente bem. Veja que nós tivemos 2 impeachments nesse período, o impeachment do Fernando Collor, depois o impeachment da Dilma Rousseff, e foi exatamente no impeachment da Dilma Rousseff que as coisas começaram a degringolar. Por quê? Porque ali, pela primeira vez, um ministro da Suprema Corte rasgou a Constituição. Quando o ministro Lewandowski, ele presidindo a sessão que, de fato, vaticinou ali que a presidente Dilma Rousseff perderia o seu mandato presidencial, ele resolveu que ela não perderia os seus direitos políticos. E, por causa disso, nós estamos sofrendo até hoje, de certa forma, porque o povo mineiro foi obrigado a corrigir esse erro do Lewandowski, elegendo o próprio Rodrigo Pacheco, que hoje é um dos sancionados também aqui nos Estados Unidos, como senador, para não eleger Dilma Rousseff, já que ela concorreu e o povo de Minas foi obrigado a eleger alguém que era desconhecido da grande maioria do público brasileiro. Agora, eu quero fazer uma lembrança para você, Paulo. Quando você faz esse resgate histórico que vai às origens, às raízes da Constituição de 1988, eu lembro do Dr. Ulisses Guimarães, porque ele era um expoente justamente da esquerda, da oposição. Ele militou no MDB durante os governos militares, pressionou, inclusive, na transição ali do governo Geisel para o governo Figueiredo, foi um dos grandes articuladores políticos para a abertura, para o fim dos governos militares, e eu trago somente uma frase que eu tenho certeza que a nossa audiência vai ter capacidade de entender, que você faz esse resgate histórico daqueles que trabalharam, que elaboraram a Constituição, que sabem o espírito da lei. E eu vou lembrar o que o Dr. Ulisses falou no dia da promulgação da Constituição de 88. Preste atenção, parece que ele está falando para os nossos dias. Veja o que ele disse: conhecemos o caminho maldito, rasgar a Constituição, que vem sendo feita pelo ministro Alexandre de Moraes e pelos seus pares, por que não dizer, porque houve respaldo desde o início, quando foi feito ali o início do inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news, quando se avançou sobre a revista Cruzoé por causa da reportagem do amigo do meu pai, e de lá para cá foi uma bola de neve de inconstitucionalidade. Mas o doutor Ulisses não para aí, olha o que ele fala: conhecemos o caminho maldito, rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento. Opa, está falando para hoje? Mais ainda, garrotear a liberdade, mandar patriotas para a cadeia e o exílio e o cemitério. Veja que agora nós temos completa essa afirmação que ele estava olhando para o retrovisor. Quando ele fala essas palavras, ele está dizendo: a Constituição de 88 foi feita olhando para isso que aconteceu, segundo ele, num período maldito. E não é que a gente retoma esse momento agora, Paulo, porque, e faço questão de falar para você, Paulo, até em homenagem, que hoje a morte não é mais somente do Clesão, que faleceu na prisão, mas nós já temos 7 patriotas que morreram desde o 8 de janeiro.
todos usaram tornozeleira, todos foram torturados psicologicamente, todos foram mandados para a prisão, e eu faço questão, como até uma homenagem para todos eles, de dizer que quem são os 7 que o doutor Ulisses falou que a maldição seria se de novo houvesse prisões políticas e até pessoas mortas. Faço questão, Antônio Marques da Silva, Clériston Pereira da Cunha, o mais conhecido, Clezão, Giovanni Carlos dos Santos, Éder Aparecido Jacinto, Kleber Freitas, Jone Figueiredo da Silva e agora, o último essa semana, Marco Aurélio Pedroso. Todos morreram em situações, um teve um acidente, caiu do telhado porque foi obrigado, não tinha como trabalhar de tornozeleira eletrônica, estava lá podando árvore, vários doentes, vários inclusive com complicações que foram agravadas pela tortura e pela perseguição política, Paulo. Então, quando você fala da Constituição de 88, eu tenho que me lembrar desse discurso do doutor Ulisses, que não era alguém de direita, muito pelo contrário, né, Paulo? E mais, né? Eu acho que ele não percebeu as imagens que ele estava vendo na cabeça no momento dessa fala, na verdade, não era do passado, e sim do futuro, e ele não conseguiu entender. E olha só, Gerson, as coisas só pioram para essa gente, porque novas imagens da invasão do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro vieram à tona e colocam agora em xeque todas as narrativas sustentadas até o momento pelo governo. Os registros mostram detalhes ainda não revelados da atuação de manifestantes, da reação das forças de segurança e da condução dos episódios dentro da sede do Executivo. O conteúdo que você vai ver agora reforça questionamentos sobre omissões, responsabilidades e eventuais manipulações políticas do episódio que marcou a história recente do país. A divulgação reacende o debate sobre transparência, responsabilização e o uso político dos fatos. Vamos dar uma olhada agora nessas novas imagens que começam a aparecer. Veja aí. Esse cara aqui, no meio de um dito golpe de Estado, resolve sacar dinheiro no caixa eletrônico. Exatamente. Ele sacou uma quantidade boa de dinheiro e aí a pergunta é, será que ele vai pagar alguém ou será que ele está recebendo por algum serviço? Esse é o invasor mais fácil de se identificar, pois é só ver o dia e a hora de quem sacou dinheiro desse caixa eletrônico. Com certeza é a conta dele, entre digitar uma senha ou colocar uma digital. Pessoa de interesse número 3. Esse homem, muito bem vestido por sinal, aparentemente não estava participando de nenhum ato ali dentro. Mas o que ele estava fazendo dentro do palácio e por que a presença dos invasores não o incomodou? Mais invasores estão descendo as escadas, lembrando, eles vieram do 4º andar, esse é o 3º andar, então todos eles desceram do 4º andar, ó, mais 2 pessoas agora com o rosto coberto, levando água para o 2º andar, mais 2 que desceram do 4º andar, e agora esse senhor que volta lá do fundo do corredor, para em frente ao relógio, olha dentro do armário, lembrando que o relógio já foi jogado no chão e levantado, ele olha para um lado e para o outro, vai no relógio e joga ele no chão novamente, destruindo completamente o relógio. Perceba, ele olha para um lado e para o outro para ver se está vindo alguém, parece que ele não queria fazer isso. Ele sequer teve coragem de olhar para o relógio antes ou depois de jogar no chão. E olha quem aparece logo 30 segundos depois, a nossa pessoa de interesse número 3, com uma série de manifestantes atrás dele, eles param ali para conversar, e aí vem outro manifestante trazendo água, gelo, cumprimentado ali pelos seus colegas, enfim, ficam conversando ali no cantinho com a nossa pessoa de interesse número 3 por 4 minutos. Bastante coisa foi falada, não sabemos o que. Agora a pessoa de interesse número 4, mais um jovem bem vestido, a paisana, digamos assim. Olha, você viu, Gerson, que inclusive a pessoa que estava sentado na mesa ali, que deveria ficar ali um sentinela, era um militar, levantou, e aquela pessoa que voltou com o chapeuzinho e com a bandeira nas costas, que derrubou o relógio, foi a mesma pessoa que cercou essa pessoa de interesse número 2, que estava muito bem vestida, com a camisa branca ali, tudo calmamente. E como é que se explica um cara empurrando carrinho d'água? Como é que esse cara entrou dentro do Palácio do Planalto com um carrinho d'água para fornecer água para todo mundo? Não era, claro que não era alguém de fora, vamos entrar com um carrinho que eu vou vender água ou que eu vou distribuir água ali dentro. Se não houvesse a conivência de alguém ali dentro, ficaria muito difícil. Ou seja, você não tem como subir para o 3º andar do Palácio do Planalto, que é justamente o andar onde fica a presidência da República, com um carrinho de água, aqueles tonéis de água. Isso é praticamente impossível. Então essas novas imagens começam a complicar e muito qualquer narrativa de golpe, né? E quando a gente soma isso às
declarações do talha-ferro, com aquelas provas todas incontestáveis, que sequer receberam alguma atenção dessas autoridades que insistem em viver no mundo paralelo, aí a gente tem a nulidade completa de todo esse processo, né, Gerson? Pois é, Paulo. Vamos lá. Quem me segue nas redes sociais, o pessoal que já me segue desde a Jovem Pan, sabe que durante a CPMI eu publiquei estas e outras imagens que agora voltam às redes sociais, e isso é uma das coisas boas da rede social, é que nós temos uma possibilidade de revisitar esse material, e já na época eu fazia as perguntas e eu montei uma espécie de matriz de sincronização. O que era essa matriz de sincronização? Porque essas imagens que nós vimos agora são imagens que, quando você olha o horário em que elas ocorreram, elas ocorrem no momento logo subsequente às imagens em que aparecem as pessoas que invadiram o Palácio do Planalto numa espécie de destacamento precursor. Mas a situação é bem pior, porque não somente aquele que saca ali, que poderia ter sido identificado com muita facilidade, mas também vários dos que estavam ali, o rapaz do relógio, por exemplo, ele já havia derrubado o relógio já havia sido recolocado. Há imagens de um terceiro que se dá o trabalho de consultar o celular e arrumar o ponteiro do relógio para colocar no horário que estava acontecendo as manifestações ali, mas o mais estranho é que essas pessoas entraram no Palácio do Planalto antes daqueles que saíram do acampamento escoltados pela Polícia Militar chegarem à Praça dos Três Poderes, receberem inclusive ali já uma contenção feita por helicóptero, granadas de gás lacrimogênio, granadas de efeito moral. E vários desses manifestantes que foram escoltados pela PM, revistados na altura da rodoviária, calmamente foram marchando, cantando com bandeirão. E quando chegam na Praça dos Três Poderes, vários deles, inclusive idosos, havia pessoas com familiares, crianças. Eu vou até revelar algo aqui no ar para você, já que você me provocou com essas imagens, Paulo, que pouca gente sabe, mas há um general que estava com a família no dia 8 ali naquele local e recebeu um tiro de munição de borracha na perna e saiu de lá ferido e teve que solicitar atendimento hospitalar, provavelmente, não sei se numa instalação do Exército ou do Hospital das Forças Armadas, mas um general. Por que ele estava lá com a família? Inclusive havia crianças, porque as pessoas estavam participando de um protesto no domingo subsequente do 1º de janeiro, que foi a data de posse do presidente Lula, quando a Polícia Militar solicitou que não houvesse nenhuma manifestação de protesto. E os bolsonaristas lá em Brasília respeitaram. Porém, durante a semana se organizaram, fizeram aluguéis de ônibus, foram para Brasília, mas você sabe o que acontece, Paulo? É que essas imagens que você está mostrando indicam não somente conivência, não indicam somente que o próprio general Gonçalves Dias, que já sabia dessa concentração e deslocamento de vários manifestantes e já sabia pelos canais de inteligência que haveria violência, porque foi detectado pela inteligência. Apesar disso, ele não acionou o batalhão da Guarda Presidencial, porque esses militares que você vê aí é o pessoal que estava de serviço, que inclusive era do RCG, do Regimento de Cavalaria de Guarda, como se fosse um domingo normal. Não tinha ninguém ali armado e equipado para controle de distúrbio. Por quê? Porque o batalhão da Guarda Presidencial só foi acionado muito tempo depois. E apesar disso, o Flávio Dino tinha 2 pelotões da Força Nacional armados e equipados com escudos, capacetes, munição de borracha que não foram utilizados, Paulo. As pessoas foram para o Palácio do Planalto, invadiram. E há várias imagens. Quando você fala daquele rapaz, por exemplo, de roupa branca, aquele rapaz é um oficial do GSI que estava ali atuando. Ele já foi identificado, inclusive ele já deu as declarações e já explicou que naquele dia esses manifestantes entraram e foram levados para o 2º andar e vários deles saíram. Inclusive, muitos foram embora antes dos manifestantes chegarem. Mas aí, Paulo, eu digo para você o seguinte: preste atenção no que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Esta semana, nós temos o ex-diretor do FBI, que foi indiciado ontem, que é o James Comey,
E hoje já foi divulgado que no dia 6 de janeiro de 2021, ou seja, naquele mesmo evento que é homólogo ao nosso do 8 de janeiro, 2 anos depois, havia mais de 300 agentes do FBI infiltrados e incitando as pessoas a entrarem. Há um agente, inclusive, que quebra vidros e estimula as pessoas a entrarem. E agora nós vamos descobrir o que aconteceu realmente no 6 de janeiro, né, Paulo? As pessoas ficaram presas também vários 4 anos. Foram soltos quando o presidente Trump os libertou no primeiro dia do seu mandato. Mas agora se descobre também, Paulo, que havia infiltrados do FBI incitando a multidão a invadir o Capitólio. Pois é, né, Paulo? Parece que o roteirista e o roteiro são os mesmos. Olha, é uma cartilha só, né, ô Gerson? É uma cartilha só que tudo indica foi passada, né, pelo pessoal de Joe Biden para o resto da América Latina, né? Não resta a menor dúvida, mesmo porque o ministro presidente do STF, que se despediu agora, acabou confessando isso, né, a participação do governo Joe Biden no processo eleitoral de 2022. Agora, uma coisa que está chamando a atenção, já que você tocou nesse assunto, é que, inclusive, 2 representantes militares brasileiros em Washington foram consultar os militares americanos a respeito do que nós vamos dizer agora, se é verdade, sobre a possibilidade do governo americano suspender o visto também do comandante do Exército Tomás Paiva. Ou seja, não só a suspensão de visto, mas como possíveis sanções que podem se estender a isso aí, a essa suspensão de visto, o que seria extremamente perigoso e que está causando um desconforto gigantesco nas Forças Armadas. O que você acha disso, Gerson? Esse também é um assunto, Paulo, que de certa maneira nós já vínhamos acompanhando há bastante tempo. Quem viu os meus debates com Paulo Figueiredo ainda no Pingo nos Is, que agora está sendo inclusive ameaçada de perder a sua concessão de rádio por causa dos programas que nós fazíamos e acompanhávamos a situação política, lembra que o Paulo Figueiredo dizia que o comandante do Exército seria o atual comandante, que à época ele era o 3º na hierarquia do alto comando. É importante a gente entender que, à época, o próprio presidente Lula, ele optou, quando escolheu seu ministro da Defesa, por deixar no comando das Forças Armadas os mais antigos, depois que os que comandavam as forças foram retirados, ou seja, o próprio presidente Bolsonaro nomeou os novos comandantes e os seus comandantes foram exonerados, tanto da Marinha, do Exército, quanto da Força Aérea. E é importante a gente entender que, nesse período, assumiu o general Arruda no comando do Exército, também um força especial, e que depois acaba sendo afastado. Por quê? Porque ele resistiu no dia 9 de janeiro ali àquela prisão. Muitos falam do dia da perfídia, mas injustamente não sabem a luta que foi feita nos bastidores, porque o general Arruda, ele resistiu a cumprir uma ordem de prisão sem uma ordem judicial, o que obrigou o Flávio Dino, em articulação com Alexandre de Moraes, que estava na França, a emitir ali uma ordem de prisão. Mas o que aconteceu? O próprio atual comandante do Exército não era o mais antigo depois do Arruda, que, aliás, foi afastado em um domingo, quando fazia uma cirurgia, se eu não me engano, em São Paulo. Mas quem assumiu não foi o 2º na hierarquia, que seria o general Stumpf, que, aliás, de cavalaria também, meu contemporâneo. E, ao invés do Stumpf assumir, quem assume é o general Tomás. Por quê? Porque, como o Paulo Figueiredo já vinha dizendo desde do tempo da Jovem Pan, ele era o escolhido por causa das suas ligações, conexões, porque ele foi o ajudante de ordens do Fernando Henrique Cardoso. Então, FHC tinha uma relação afetiva, como o Bolsonaro teve com o Cid, por exemplo. Então você veja que o Cid do Bolsonaro é o atual comandante do Exército do Fernando Henrique Cardoso. Bom, como o Paulo sabia disso e ele sabia das conexões, é lógico que a gente pode deduzir que tanto ele quanto o Eduardo hoje trabalham assessorando o governo americano nas conexões que foram feitas. E, de fato, o Paulo Figueiredo revelou
revelou, por diversas fontes que ele tem, que o próprio comandante do Exército, ele já se encontrou com o ministro Alexandre de Moraes, inclusive na casa do ministro Alexandre de Moraes, tiveram reuniões de coordenação do que ia ser esse julgamento que a gente está vendo, com vários oficiais generais, inclusive oficiais do serviço ativo. Então, provavelmente, essa é a narrativa, ou seja, isso é o que acontece ao redor desse assunto. Agora, a consulta que você falou, tanto do adido militar quanto do outro oficial general que estão aqui nos Estados Unidos, esse já no Comando Sul, nós temos um oficial general no Comando Sul, temos um oficial adido militar em Washington, nós temos vários oficiais fazendo cursos aqui nos Estados Unidos. O que eles alegam é o seguinte: o que acontece hoje dessa situação em que o governo brasileiro, ele de fato se coloca antagônico à política externa do governo americano, não necessariamente deve contaminar as relações entre as Forças Armadas com os Estados Unidos, até porque os nossos programas estratégicos todos dependem dos Estados Unidos, seja em material, seja em doutrina e seja até mesmo em inteligência. Então eu digo para você, Paulo, é possível acontecer? É possível, mas eu não creio que isso vai chegar a causar um desgaste da relação militar com os Estados Unidos, até porque, como eu já tenho explicado aqui outras vezes, a dependência nossa, a codependência é muito grande, Paulo. Olha, então acho que é por isso mesmo que o governo brasileiro e as Forças Armadas brasileiras deveriam estar mais preocupadas, porque a informação que chega é que os militares americanos, principalmente agora sob o comando, do Pete Hegseth, já tem um dossiê completo aí das visitas, dos encontros do general Tomás Paiva com o ministro sancionado. E se eles continuam se encontrando, pode representar um envolvimento maior de endosso, de suporte às atitudes que o ministro vem tomando e que são consideradas violações de direitos humanos pelos americanos. Então isso, com base nessa análise, pode sim representar um perigo, disso acontecer e até, quem sabe, uma forçação de barra para que se mude o comando do Exército, ou seja, que se retire Tomás Paiva desse cenário para que essa boa relação entre os militares dos dois países, das duas nações, continue saudável. Vamos ver, mas eu vou pedir um tempo para você, porque nós vamos ainda dar continuidade a esse assunto daqui a pouquinho, depois do recado de nosso apoiador, que já está na fita aqui esperando. Roda aí. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Ark Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho, não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Ark Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Ark Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui, e dessa vez para falar desse produto que está sendo um sucesso mundial, gente, o cogumelo Juba de Leão. E quando a gente fala em cogumelo Juba de Leão, eu tô falando de um produto que já é consumido em diversas culturas, principalmente na Ásia, países do continente asiático, eles consomem o próprio cogumelo, para poder ter mais concentração, para poder ter mais foco, para poder ter mais memória, para poder tirar a ansiedade. E quando a gente fala em ansiedade, a gente sabe que o Brasil, ele é líder em pessoas diagnosticadas com ansiedade. São mais de 18 milhões de brasileiros que passam por isso.
isso. Então, eu quero a sua atenção, você que trabalha com altos resultados, você que trabalha com metas, com números, você que tem equipe, você que é médico, advogado, você que tem o seu próprio negócio, você que infelizmente não consegue mais se concentrar, chega em casa com aquele cansaço mental que não consegue nem conversar, nem ter um diálogo entre a sua família por conta disso. O cogumelo Juba de Leão é pra você. Esse produto ele é muito consumido também nos Estados Unidos e lá ele é conhecido como Lion's Mane. Então é um produto que é conhecido mundialmente e agora também está fazendo um sucesso absurdo aqui no Brasil. Gente, o melhor de tudo sabe o que é? É que esse produto ele também pode ser usado por crianças. Então ele melhora o aprendizado escolar, ele melhora a comunicação, ele melhora a parte locomotora, então para quem tem aquele filho que não se desenvolve, é maravilhoso. E o cogumelo Juba de Leão, ele também trabalha diretamente na parte intestinal, que é a extensão do nosso cérebro, né? Para quem tem gastrite nervosa, a bactéria H. pylori, para quem tem úlcera e gastrite, ele é maravilhoso porque tem uma ação anti-inflamatória e uma ação cauterizadora. É maravilhoso para quem tem problemas intestinais, gastrointestinais. Então para você que sofre com esse tipo de problema, cogumelo Juba de Leão. Então hoje, eu vou fazer algo incrível aqui hoje. Hoje eu tenho uma promoção onde os 100 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto de 80%. 80% para os 100 primeiros. É só você ligar 0800 591 5520. 0800 591 5520. Vou repetir. 0800 591 5520. A ligação ela é gratuita, a entrega do produto é imediata e o melhor, o resultado ele é muito rápido. Por quê? Esse produto ele é em pó, ele é diluído na água, então a absorção é imediata. E para a criançada tomar também é muito bom, porque ele tem um sabor de limão siciliano e vou falar para você, é uma delícia. Você que tem ansiedade, você que tem depressão, você que tem problema com memória, você que trabalha muito e precisa de saúde mental, cogumelo Juba de Leão. Telefone 0800 591 5520. 0800 591 5520, Paulo. E durante uma sessão marcante no Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes se emocionou ao discursar em defesa do colega sancionado Alexandre de Moraes e ao elogiar a gestão de Luiz Roberto Barroso à frente da corte. O episódio aconteceu na despedida de Barroso da presidência do STF e fugiu da formalidade habitual do plenário. Com a voz embargada, quase que engasgada, Gilmar destacou que o tribunal enfrentou ofensivas sem precedentes nos últimos anos e classificou o trabalho de Moraes como heróico diante das pressões externas e dos ataques dirigidos ao judiciário. Veja como foi. E aqui os meus encômios ao papel singular, diria eu, sem exagero, acho, quase ou verdadeiramente heróico desempenhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, ministro Gilmar. Ele fez isso, exatamente isso, quando estava elogiando o Cristiano Zanin antes desse se tornar o ministro do STF. Lembra? Pois as lágrimas de Gilmar, seguidas pela emoção visível de Alexandre de Moraes, geraram forte repercussão tanto dentro quanto fora do Supremo. Para uns foi um gesto de solidariedade e reconhecimento entre ministros em meio a um período conturbado. Para outros, soou como encenação política em um tribunal já acusado de se afastar da imparcialidade. O fato é que a cena expôs, de forma rara, a vulnerabilidade dos ministros em meio a um dos momentos mais tensos da história recente do STF, reforçando o peso das críticas e pressões que pairam sobre a corte. Gerson Gomes, nós falamos isso aqui desde o início. Essas pessoas não acreditavam no que iria acontecer. Agora o clima é de velório. É de velório. Veja, o ministro Barroso que está saindo, por mais que ele tente disfarçar, é notório o clima de destruição dentro do peito dele. Porque, veja, aquele apartamento de 22 milhões em Key Biscayne, na Flórida,
o escritório de advocacia na Brickell, tudo isso vai embora, vai para o saco. Se ele não conseguir vender, além de ele não poder mais frequentar esses locais, ele vai perder dinheiro, um prejuízo tremendo. E mais, ele disse na despedida que recebeu um convite para ir morar e trabalhar nos Estados Unidos. Conversa, porque como é que ele iria se o visto dele está suspenso? Não pode mais pisar. Isso se é que não vai vir uma Magnitsky para ele também. E você viu o clima de velório que está no plenário agora? Todo mundo calado, o ministro sancionado, visivelmente abatido, disse que está se sentindo perseguido, que acabaram com a vida dele. Ora, os caras procuraram isso, o Gerson. Nós avisamos que isso iria acontecer. Por que não pensar em nunca subestimar o seu adversário? Ficaram fazendo chacotas, brincadeiras, para aparecer naqueles jornais da Globo News. Bobagem, olha o resultado disso. Pioraram não só as suas próprias vidas, mas as vidas dos seus também. Por enquanto, as sanções agora chegaram até a esposa, mas é hora de parar, não é hora de afrontar, não é hora de estocar, de cutucar a onça com vara curta, porque os próximos que entrarão nesse prejuízo irreversível para o resto da vida são os filhos. Os filhos, e já falamos disso aqui antes, em Êxodos. O primogênito, foi ali que o faraó decidiu ceder. Não espere chegar nos filhos, porque senão vai doer muito mais. Não é, Gerson? Pois é, Paulo. Vamos falar das lágrimas, então. Essa semana nós tivemos muitas lágrimas, né? O ministro presidente do STF, ele termina o seu mandato em lágrimas numa entrevista, e o que me chamou a atenção foram dois aspectos. Um que quase ninguém falou e o segundo que muita gente se manifestou. O segundo que muita gente falou foi que ele ficou emocionado, segundo ele, quando ele foi visitar a Operação Acolhida lá em Pacaraima e viu aqueles venezuelanos ingressando no Brasil, e ele se emociona dizendo que o Brasil é um país acolhedor. Pois é, mas ele, como ministro, ele, de certa maneira, respaldou, inclusive na condenação desse primeiro núcleo que foi julgado junto com o presidente Bolsonaro. Ele fez questão de comparecer ao final daquele julgamento, de certa forma, respaldando o que estava sendo feito e que colocou 400, pelo menos, famílias do 8 e 9 de janeiro no exílio. E você veja que muita gente não se lembra que o processo na Venezuela começou dessa forma, quando a justiça foi instrumentalizada para a perseguição política e as pessoas foram obrigadas a fugir da Venezuela. Políticos. E é essa a situação que a gente vive hoje no Brasil. Mas houve um segundo momento em que ele também fez menção e muito rapidamente ele disse, depois, esse é um outro assunto, podemos falar em outro dia, quando ele diz que ele, quando esteve em Roraima, ele se lembrou de que ele teve participação ativa, colocando o Poder Judiciário para a desintrusão da reserva Raposa Serra do Sol. Desintrusão essa que hoje transformou toda aquela área que hoje está abandonada, que era uma área produtiva, com produção de arroz. Havia uma cidade com prefeitura, igrejas, onde os índios e a população não indígena conviviam harmonicamente. Tudo isso acabou e hoje aquilo é uma terra arrasada. Os índios sofrem uma situação muito pior e agora com a presença de garimpeiros que o PCC hoje explora junto com o lado venezuelano, porque a reserva é uma coisa só. Mas vamos às lágrimas do Gilmar Mendes. Essas lágrimas do Gilmar Mendes, existem duas opções. Você colocou, eu estou mais para a sua segunda opção. É algo meio encenado, porque existe sim um sofrimento compartilhado dele com o ministro Alexandre de Moraes? Creio que sim, até porque há quem diga que o ministro Alexandre de Moraes e o próprio Gilmar Mendes, eles integram o mesmo núcleo político no Supremo Tribunal Federal. E que núcleo é esse? O núcleo que condenou o presidente Lula, o núcleo que participou, inclusive, do impeachment de Dilma Rousseff e da ascensão do Michel Temer. Esse é o núcleo político de São Paulo, do PMDB, do PSDB, que era adversário político do próprio PT e, de repente, deram as mãos para derrubar, para alijar
Jair Messias Bolsonaro. Esses que condenaram Lula o descondenaram. E é importante a gente entender, Paulo, que essa situação que hoje os leva a lágrimas, na verdade, como o próprio Ulisses Guimarães já falou, o que eu disse no passado, foram aqueles que cercearam a liberdade, foram aqueles que colocaram patriotas na prisão. E eles sabem disso. O próprio ministro Gilmar Mendes deu uma entrevista em Portugal, logo depois do 8 de janeiro, e disse que aquilo não foi golpe de Estado, foi uma baderna, pessoas... Oi. E, de repente, ele mudou. Veja, aquele mesmo que numa entrevista disse que o PT tinha dinheiro no exterior, desviado pela Lava Jato, suficiente para se eleger e se reeleger até por 20 anos. Esse mesmo que agora está aos abraços com o PT. Eu te digo, Paulo, o sistema vai reagir. E esse sistema que ele está integrando será alcançado pelo governo Trump. Escreva o que eu estou falando. Eles acham que já acabou no Alexandre de Moraes. Mas não, isso vai ainda piorar bastante. Olha só, essa não é uma batalha perdida por eles. E eles estão percebendo isso. Isso é a guerra que foi perdida por eles. Agora é tentar juntar os destroços e saber quem ficou com o menor prejuízo. E olha só essa. Começaram a circular relatos de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estaria planejando, sim, uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. A informação ganhou força após publicações feitas nesta quinta-feira, 26, e foi sexta-feira, 26 hoje, e foi reforçada por reportagem da Folha de São Paulo, divulgada na noite anterior, ontem. De acordo com essas fontes, a viagem estaria sendo organizada por aliados próximos de Bolsonaro, como o deputado e filho Eduardo Bolsonaro e o grande jornalista Paulo Figueiredo, ambos com acesso direto a figuras da administração americana. O encontro teria caráter pessoal e simbólico, sendo interpretado como um gesto de solidariedade em meio à condenação de Bolsonaro a 27 anos de prisão por envolvimento na suposta farsa de tentativa de golpe de Estado em 2022. Até o momento, nem a Casa Branca, nem o governo Trump confirmaram ainda oficialmente a visita. A ausência de posicionamento sugere que a ideia ainda se encontra em fase inicial ou está sendo mantida sob sigilo. A relação entre os dois líderes sempre foi marcada por afinidades ideológicas e apoio mútuo. Após a condenação de Bolsonaro, Trump impôs tarifas de 50% sobre algumas importações brasileiras, ato lido como uma resposta direta à decisão judicial no Brasil e como demonstração de lealdade ao aliado. E, por ora, a possível visita permanece como especulação, mas é considerada assim plausível, diante do histórico de proximidade entre Trump e Bolsonaro. Se confirmada, poderá ter forte impacto tanto na política interna brasileira quanto nas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Gerson, já há quem diga que o presidente Trump faria um tour, Brasil, Argentina e Paraguai, para fortalecimento dessa linha ideológica conservadora no Cone Sul. Se isso acontecer, como é que vai ficar a situação no Brasil? Vai ser uma bomba, E digo mais uma vez, parece que está confirmado que o Eduardo Bolsonaro, você isso deve saber melhor do que a gente aqui, e o jornalista Paulo Figueiredo foram convidados para uma reunião com Trump na semana que vem, muito provavelmente na terça-feira na Casa Branca, Fala sobre isso, Gerson. Pois é, Paulo. Nós temos vários assuntos que acabam se sobrepondo. O primeiro deles, e que eu creio que talvez nos dê uma linha de raciocínio, foi o discurso do presidente Trump na tribuna da ONU, discurso esse que nós já sabemos foi boicotado, pararam a escada rolante no momento que ele estava subindo, o teleprompter não funcionou, a própria primeira-dama dos Estados Unidos, quando o presidente pergunta após o seu discurso o que ela achou, ela disse, eu não sei, eu não ouvi nada, porque o som do auditório da Assembleia Geral das Nações Unidas foi desligado. Tudo isso foi feito, mas não deu jeito, Paulo, porque as palavras dele reverberaram no mundo inteiro. O que o presidente Trump estava lendo sobre o Brasil, quando ele interrompe para falar que encontrou Lula, foi terrível, porque ele dizia que a justiça brasileira ela é uma justiça
corrupta, e disse mais, que ela é utilizada para perseguição política, e disse que as tarifas foram colocadas sobre o Brasil em um pacote por causa de violações de direitos humanos que afetam interesses de empresas e cidadãos americanos. Aí ele faz um parênteses dizendo, olha, inclusive porque esse teleprompter atrasou, eu acabei cruzando com Lula. E não é que eu olhei para ele olhou para mim, nos abraçamos e falamos, vamos nos encontrar semana que vem. Há articulações sendo feitas para que esse encontro realmente ocorra na semana que vem. Não sabemos. Talvez o próprio Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estejam atualizando, dando uma espécie de análise da conjuntura atualizada para subsidiar esse encontro do presidente Trump, talvez seja por videoconferência, não sabemos, mas uma coisa eu te digo, Paulo, essa visita que você faz, essa provocação, me lembra do Alberto Fernandes, quando foi ao Brasil. Segundo me lembro, acho que o Macri era o presidente da Argentina, o Alberto Fernandes era o candidato que acaba vencendo, e ele vai visitar Lula na cadeia, lá em Curitiba, lembra? Então, me lembra que essas ações, veja como o mundo caminha, né? Dizem que o globo roda e gira, e é impressionante, porque hoje, segundo você, essa viagem que estaria sendo programada, em primeiro lugar, nós temos o próprio presidente atual da Argentina, que é grande amigo, e inclusive foi contemplado essa semana com uma ajuda enorme econômica do governo americano, porque ele está sofrendo um ataque especulativo ao peso argentino. O próprio Scott Bessent falou aqui nos Estados Unidos, fez uma homenagem ao presidente da Argentina. Então você vê que o Milei, hoje, não só o presidente do Paraguai, como você falou, mas o presidente da Argentina estão alinhados com a política externa. Mas há uma frase, Paulo, que eu queria terminar esse meu comentário te provocando. É quando o presidente Trump ele termina o seu discurso depois de dizer que gostou do Lula, sabe que eu gostei do Lula? Pois é, mas ele gosta de uma porção de gente. Você lembra que ele gostou também do baixinho gordinho, que é o ditador da Coreia do Norte? Ele foi o único presidente dos Estados Unidos que foi lá, entrou na Coreia do Norte ali no paralelo, abraçou, deu as mãos para o ditador da Coreia do Norte e disse, se não é que eu gosto desse gordinho, ele tem essa mania, sabe, Paulo, de morder e assoprar. Ele se encontrou com Erdogan também agora em Washington, ele se encontrou com Putin e depois disse que todos os países devem boicotar a compra de óleo diesel e de combustível e de petróleo da Rússia. Então você veja que, não se iluda, ele tem uma estratégia de negociação. Agora, como é que ele termina, Paulo, o discurso dele? Ele diz o seguinte, o Brasil está indo muito mal e vai continuar indo mal se não vier para o nosso lado. Ou seja, se não caminhar junto com a política externa do governo americano. Parece arrogante? Parece, mas eu vou te dizer algo. Ele é muito pragmático. E se ele está falando isso, é porque haverá consequências desse não alinhamento, ou pior, desse alinhamento do presidente Lula, que evoca ser um líder do Foro de São Paulo, abraça o Gustavo Petro, defende o narcotráfico da Venezuela, se alinha ao Irã, inclusive com a delegação brasileira, hoje se levantando no discurso do primeiro-ministro israelense, do Benjamin Netanyahu, em protesto, e fala a favor do Hamas, se alinha com a China e com a Rússia. Então, Paulo, eu creio que o presidente Trump, se encontrar com o presidente Lula na semana que vem, ele tem uma estratégia para dizer para Lula que há consequências com essa insensatez. Olha, o encontro muito provavelmente não vai acontecer por telefone, porque isso não é um encontro para conversas telefônicas, né? Mesmo porque você não tem certeza se o seu interlocutor está verdadeiramente prestando atenção naquilo que você diz. É muito melhor aquele encontro pessoal. E nós temos, inclusive, uma fala do senador Chen Jett, que acabou de dizer hoje. Ele estava lá, você veja que ele estava num encontro, é um senador republicano, ele estava no encontro com Donald Trump e o Tayyip Erdogan, da Turquia, onde o Tayyip Erdogan acabou tomando uma sentada brava do Trump ali, mas baixou a cabeça e decidiu fazer o acordo. O senador estava lá e mandou um recado especificamente para o povo brasileiro, refletindo o que passa nesse exato momento na cabeça da administração Trump. Vamos ouvir o que ele disse.
Olá, senador Shani Jett de Oklahoma, aqui em Washington, D.C., no edifício Eisenhower. Atrás de nós, você vê a Casa Branca. Acabamos de ver o presidente da Turquia, Erdogan, se reunindo com Donald Trump para discutir a compra de aviões de guerra para seus militares. Também descobrimos que Lula da Silva, o presidente do Brasil, o marxista, se recusou a se encontrar com Donald Trump e concordou em apenas uma conversa telefônica. Covardia. O povo brasileiro pesa em nossos corações. Estamos orando pelo seu resgate e que poderemos ter uma aliança mais forte com o Brasil com o novo regime. 2026 está chegando e você terá sua oportunidade de remover e substituir e ter uma liderança piedosa em Brasília mais uma vez. Gerson Gomes, você está vendo que o cenário já está desenhado? O cenário já está desenhado. Não tem como você permanecer com uma pedra no sapato, pontiaguda no calcanhar e andar com conforto. Não há. Depois da remoção de Nicolás Maduro, ontem nós colocamos aqui o Pete Hegseth dizendo que não gostaria de estar na pele do Nicolás Maduro. Não gostaria. E hoje, Nicolás Maduro já convocou para este sábado, 27, uma preparação, um treinamento de toda a população civil para combater catástrofes naturais e militares que porventura vierem a acontecer, ou seja, se referindo a qualquer entrada dos militares americanos em território venezuelano. Só que os americanos já estão fazendo exaustivos treinamentos de anfíbios já em Porto Rico, se preparando para o que vai vir aí a grosso modo. Então, uma vez removido o Nicolás Maduro, o que falta do Foro de São Paulo? A Argentina já está tudo certo, o Paraguai já está tudo certo, o Chile está caminhando também para ficar tudo certo. E aí, depois desse recado, já está muito claro, está desenhado o cenário, Gerson? Pois é, interessante que você faz menção a esse parlamentar americano, que inclusive conhece bem o Brasil, já esteve no Brasil, morou aqui, ele conhece, ele tem uma relação familiar com o Brasil, mas eu vou além. Quando você fala da reunião com Erdogan, veja que esse líder, que inclusive é um dos que fomentam a disputa ideológica religiosa em Israel, inclusive ele apoiando as lideranças libanesas à época do Hezbollah, e até mesmo apoiando o Hamas, porque ele é o berço do islamismo radical que opera contra Israel, e apesar disso, que ele tem a Irmandade Muçulmana ali dentro da Turquia, apesar disso ele cometeu um erro muito grande no passado que deve servir de ensinamento para os militares brasileiros, e acaba tendo conexão com aquela sua provocação sobre um possível afastamento entre os dois países, o que eu acho que do ponto de vista militar seria catastrófico. Por quê? A Turquia, alguns anos atrás, resolveu fazer esse jogo de colocar, ao mesmo tempo, o pé na OTAN e ter um alinhamento com a Rússia. E comprou o sistema antiaéreo S-400 da Rússia, considerado um dos melhores, e que no Irã não resistiu nem a 24 horas, quando Israel faz o ataque e acaba com toda a defesa antiaérea dos iranianos, antes mesmo até do ataque que foi feito pelos Estados Unidos ali naquela usina nuclear. Agora, ou naquelas instalações nucleares. Agora, de todo jeito, ele cometeu um erro por quê? Porque o F-35 que você acaba de citar, que é o caça de quinta geração que os Estados Unidos compartilha com seus aliados, ele estava no programa, inclusive a Turquia participava do desenvolvimento do F-35 da OTAN, ou feito uma configuração para a Europa. E a Turquia não só participava, como tinha parte das peças que fabricavam na própria Turquia, foi obrigada a sair do programa do F-35, por quê? Por uma razão muito óbvia. Se você compra um sistema antiaéreo russo, ele vai fazer a leitura da assinatura magnética, eletrônica da aeronave, e você pode passar informações para o inimigo. Então os Estados Unidos à época falaram assim, você quer comprar o S-300, S-400? Legal, sai do F-35. E agora ele foi aos Estados Unidos e pediu para ser reintroduzido no programa do F-35, ele pediu inclusive para receber F-16 mais sofisticados e modernizados, porque ele é da OTAN. Afinal, ele controla o Estreito de Bósforo e Dardanelos, que dão acesso ao Mar Negro, aonde está acontecendo a guerra hoje da Ucrânia e da Rússia. Ele sabe que ele tem uma posição estratégica, mas
ele gostava de estar dos dois lados, Paulo, e agora o Trump o chama para perto e toma uma decisão. Veja que o Nicolás Maduro tem grande parte do seu ouro já posicionado na Turquia para fazer uma escala na Turquia, talvez indo para a Rússia como rota de fuga. Muitos dizem que isso vai acontecer, já que você citou as operações anfíbias que estão em adestramento, porque na semana que vem, Paulo, foi convocada uma reunião de todos os oficiais generais de brigada para cima, 2, 3 e 4 estrelas aqui nos Estados Unidos, com Pete Hegseth de todas as forças. Exército, Marinha, Força Aérea, Fuzileiros Navais e Força Espacial, até da Guarda Costeira. Todos foram convocados para uma reunião com Pete Hegseth. Isso não acontece há décadas aqui nos Estados Unidos. Talvez desde o 11 de setembro que a gente não vê uma coisa como essa. Então se prepara, Paulo. Muitas coisas advirão dessa reunião e na segunda-feira eu volto a esse assunto com você, com certeza. Vai ser muito legal. Agora a gente está chegando no finalzinho do nosso programa, mas tem esse assunto aqui que nós não podemos deixar de falar. O caso do ex-contador de Lulinha voltou a expor um dos vínculos mais obscuros da história recente da política brasileira. O homem que cuidava das contas do filho de Lula foi acusado de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro em postos de combustíveis ligados à organização criminosa como o PCC, revelado pela Polícia Federal ainda nos anos 2000, como se pode constatar em inúmeras matérias que foram veiculadas na época, como você vai ver agora. Não bastasse a suspeita criminosa, o mesmo personagem ficou famoso como o sortudo, que teria ganho mais de 600 vezes na Loteria Federal, um feito estatisticamente impossível de acontecer, mas que serviu como artifício para justificar movimentações financeiras suspeitas. Esse episódio, longe de ser um detalhe, mostra a rede de relações que sempre orbitou o entorno do PT. Personagens envolvidos em esquemas fraudulentos, métodos questionáveis de ocultar dinheiro e conexões com o crime organizado. Hoje, quando o deputado Alexandre Ramagem resgata esse episódio, não se trata apenas de relembrar um caso antigo, mas sim de destacar um padrão de vínculos históricos em que a corrupção e poder político caminham de mãos dadas, sempre blindados por narrativas oficiais que tentam minimizar a gravidade dos fatos. É justamente essa normalização da fraude e da proximidade com criminosos que alimenta a desconfiança sobre o governo e mostra o quanto o Brasil ainda precisa se libertar de uma cultura política enraizada na promiscuidade entre Estado, partidos e organizações criminosas. É uma coisa, né, assustadora, né, Gerson? Você tá sem voz, Gerson. Antes da gente passar, vamos rapidinho, sim, que a gente vai chamar o outro assunto. Não, é assustadora sim, mas já que nós já estamos no finalzinho do programa, eu vou me valer de novo do discurso do Ulisses Guimarães e vou ler só um trecho que faz referência a isso e a nossa audiência muito perspicaz fará as associações. Olha o que Ulisses Guimarães disse no discurso dele. A moral é o cerne da pátria. A corrupção é o cupim da república. República suja pela corrupção impune toma, ou seja, bebe, nas mãos de demagogos, que, a pretexto de salvá-la, de salvar a república, a democracia, a tiranizam. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública, disse Ulisses Guimarães. Ótima comparação, porque o cupim, quando ele avança nas paredes, na estrutura das casas, durante um tempo você não percebe, a casa fica de pé, mas de repente a estrutura toda vai colapsando, porque ele come por dentro e ele ataca as instituições. E no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, hoje alcançado pela Magnitsky da família do Alexandre de Moraes, nós sabemos que a família, tanto do Gilmar Mendes, quanto do Toffoli, quanto do Zanin, tem uma configuração com as suas esposas escritórios de advocacia, com conflitos de interesses iguaizinhos ao que acontece com Alexandre de Moraes. Então, é o momento da gente refletir, né, Paulo, sobre o cupim da República, que é a corrupção.
E esse pessoal tem que parar de achar que os Estados Unidos não sabem de nada, que estão apenas sendo orientados por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Eles são importantes, sim, só que os Estados Unidos têm a maior rede de informação e inteligência do mundo. Juntamente com Israel, o Mossad também informa, a CIA trabalha diretamente dentro do Brasil. Você veja bem, o FBI já tem aqui no Paraguai, aqui do lado, já tem uma base sendo formada. O serviço de inteligência é estratosférico, é hollywoodiano. E aí a turma do Brasil acha que consegue, com um jeitinho, com a malandragem típica do brasileiro, consegue contornar toda essa situação. Não consegue. E ficar esticando a corda, dizendo, ameaçando levar Bolsonaro como faziam antes para a Papuda é bobagem. É só jogar lenha na fogueira. Depois não vão aguentar. Não adianta bancar de herói, de fortão, porque a coisa não vai dar certo. E agora, para a gente encerrar, um pouquinho de descontração, porque o programa ficou pesado, né? Com muita informação, né? De política, de situação, de relacionamento. E agora a gente vai soltar uma bem interessante. É muito interessante mesmo e é bem engraçadinha, para distrair um pouco. Vamos lá. Na costa gelada do extremo nordeste da Rússia, um cenário inusitado chamou a atenção do mundo. Ursos polares tomaram conta de uma antiga estação soviética de pesquisas polares. Que legal, hein? Bonitinhos ursos, hein? Até parecem ali que são mansinhos, domesticáveis. Abandonada desde o fim da União Soviética há mais de 30 anos, a base se transformou em abrigo para os animais, que agora circulam livremente pelos prédios. As imagens registradas por um blogueiro de imagens com um drone revelam como os gigantes do Ártico adaptaram o espaço para se proteger do vento, da chuva e do frio intenso. Uma ocupação curiosa que mostra a força da natureza diante do vazio deixado pela história. Um dos ursos chegou a avançar contra o drone, como você viu agora há pouco quando ele se aproximou. Outros, de forma curiosa e brincalhona, colocaram a cabeça para fora das construções enquanto eram filmados. Que legal, hein? Olha aí. Bacaninha, né, Gerson? Para a gente encerrar, para a gente preparar a nossa audiência para segunda-feira. Suas considerações finais, meu amigo. Então, já que você foi na vibe do urso polar, algumas informações interessantes. Primeira, o urso polar é um dos poucos animais do planeta que olha o ser humano como alimento, ou seja, como parte da sua cadeia alimentar. Todos os outros ataques selvagens que existem, seja de tubarões, seja de cobras peçonhentas, seja de qualquer animal que ataque um ser humano, o faz de uma maneira instintiva, muito mais de defesa, quando provocado, quando protegendo os seus filhotes, mas o urso polar não. Se ele te encontrar, esse bichinho que parece muito amistoso, na verdade, te olha como parte dos seus alimentos potenciais. Mas faço uma segunda provocação. Também no discurso do presidente Trump, ele parece indicar que não irá a Belém. Eu acho que ele não vai na COP30 não, viu, Paulo? Porque, apesar dele ter muita vontade de tirar uma foto com Lula, né? Chamou o Lula para fazer uma foto com ele na Casa Branca, não sei se o Lula irá, mas eu digo para você que ele também não irá à COP30, por quê? Porque ele denunciou toda aquela narrativa criada pelo Al Gore, dizendo que não haveria mais ursos polares depois do ano 2020. E nós já estamos em 2025 e eles estão lá cada vez mais numerosos e, na verdade, os invernos no hemisfério norte estão cada vez mais numerosos. E como o próprio presidente Trump falou sarcasticamente, ele disse, na época, eles falavam em aquecimento global. Na década de 50, 60, falavam até em esfriamento global. E agora mudaram para mudanças climáticas. Ele fala, isso é um grande scam, ou seja, uma grande trapaça que é feita e que muita gente está caindo. Mas o presidente Lula está ali promovendo a COP30. Vamos ver o que vai acontecer, né, Paulo? Será que teremos ursos polares participando da COP30? Não sei, já teve gente que disse que lá na Amazônia tinha girafas. É verdade, olha, e o presidente Trump disse o seguinte, que ao contrário do aquecimento global, o planeta vai esfriar em breve, num futuro próximo, porque ele já tem informações científicas sérias
estudos científicos baseados na última era do gelo. Então, vamos lá, ele sabe o que ele está dizendo. Gerson, muitíssimo obrigado. Um excelente fim de semana, é sempre um prazer imenso conversar contigo, muito esclarecedor, e na segunda-feira estamos de volta, se Deus quiser. Valeu, hein? Até segunda. E a gente encerra o programa com um recado especial, aquele que não pode faltar, né? Você que gosta de se sentir bem com a memória olfativa, você não pode perder essa oportunidade. Esse perfume que aparece na sua tela é nosso. Você ajuda o nosso canal adquirindo esse perfume, Uma Noite em Sevilha. Uau! Experimente para você ver, tá? Nem acredite no que eu estou dizendo. Vá você mesmo, pela sua experiência, e você vai amar. Você jamais vai esquecer. Olha, já tem gente comprando de 2, de 3, já voltando para a recompra. Você também vai fazer isso. Acesse o site que está aparecendo, etielojavirtual.com, e faça o seu pedido hoje mesmo. A turma lá aceita todo tipo de cartão. Vale a pena. Vai lá e a gente agradece bastante. Um bom fim de semana, a gente vai ficar atento com os acontecimentos no mundo e a qualquer momento a gente pode vir aqui, inclusive no fim de semana, para tratar do assunto. Tá bom? Mas tenham todos um excelente fim de semana. Muito obrigado por tudo. Obrigado por você se tornar membro do nosso canal. E na segunda-feira a gente está de volta, se Deus quiser. Um beijão e até lá.